Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido, escrito e narrado por Peter Turguniev. O discurso de Rick Gervais no Globo de Ouro 2020 é mais importante do que você imagina. A menos que você esteja escondido em uma ilha deserta ou num retiro para curar vício em redes sociais, você já deve saber sobre o discurso do comediante Rick Gervais na premiação do Globo de Ouro, no dia 5 de janeiro agora, também conhecido como anteontem. No discurso dele, de apresentação, ele disse coisas bastante sensatas que muita gente estava com vontade de falar para esses artistas de Hollywood. Resumindo o longo discurso dele, a frase mais marcante, que é a que mais aparece aí, tá mais ressaltada: vocês não sabem nada sobre o mundo real. A maioria de vocês passou menos tempo na escola do que Greta Thunberg. Então, se você vencer aqui hoje, não use esse lugar para fazer um discurso político. Apenas receba seu pequeno prêmio, agradeça seu agente e caia fora. Vocês não estão em posição de dar lição de moral em ninguém. E isso é verdadeiro em vários sentidos. A maior parte dos artistas premiados no Globo de Ouro é extremamente rica. Muitos já nasceram ricos, porque, como em qualquer área de atuação, filhos de artistas famosos têm muito mais oportunidades de carreira na mesma área dos pais. Outros ficaram ricos como artistas, mas quando chegam no nível de ganhar um Globo de Ouro, já estão na carreira há algum tempo, já estão bem ricos. No final das contas, eles têm mesmo muito pouco contato com os dilemas e problemas do populacho em geral, do senhor bovino gadoso padrão. Ser um artista de sucesso não é fácil, e eles merecem a premiação e o louvor dos fãs, não tenha dúvida. Ninguém duvida que ali está a nata da profissão nos Estados Unidos, talvez do mundo todo. Mas, como bem ressaltado, embora exija uma grande intuição, empatia, controle emocional, uma série de características únicas para se ser um ator, a atuação requer geralmente pouco conhecimento acadêmico ou educacional, que dirá conhecimentos de economia ou organização política social. O ponto central aqui é conhecido: o fato de você ter sucesso em uma área não é credencial para tornar você autoridade em outra área. Ótimos artistas entendem de economia? Lógico que não necessariamente. Tal como ótimos economistas não entendem nada de atuação na maior parte das vezes. Em tese, pode sim ter alguém que estudou de fato economia e posteriormente se tornou ator. Eu não conheço ninguém, mas é possível que exista. Saindo de artistas, temos outros exemplos também. Noam Chomsky, um brilhante linguista. As teorias dele sobre a origem da linguagem e características dessa são extremamente importantes nesse campo, que é o campo de excelência dele. Embora a principal teoria dele sobre a linguagem como uma coisa inata humana tenha sido contestada ultimamente, mas ninguém questiona que ele é uma sumidade na área de atuação dele. Porém, isso capacita ele a falar de economia ou organização social? O cara é uma mula completa nesse assunto, defende Lula e Dilma. Meu cachorro já disse coisas mais inteligentes sobre economia que Noam Chomsky. Outro exemplo, meu ídolo eterno, o cara que despertou meu gosto pela leitura quando eu era jovem, Stephen Jay Gould, um paleontólogo brilhante na área dele. Ele é mais conhecido por seus livros de ciência popular, como O Polegar do Panda ou O Sorriso do Flamingo, mas antes de se tornar escritor de ciência popular, ele tem toda uma carreira como professor e pesquisador em importantes universidades, artigos acadêmicos significativos, como por exemplo a questão da evolução por equilíbrio pontuado. Novamente, essa teoria dele também é bastante contestada hoje em dia, mas isso não muda o fato de que se tratava de um expoente da paleontologia e da biologia. No entanto, o cara é filiado ao Partido Comunista Americano. Não tem como descer mais degraus aí nessa escada do conhecimento econômico. O comunismo é o terraplanismo da economia. O cara que é extremamente inteligente em paleontologia, em biologia, é um terraplanista da economia. Lógico, isso não é impedimento nem para artistas, nem para acadêmicos em outras áreas terem opinião em política, em economia ou em qualquer outra área. Eu não tenho absolutamente nenhuma qualificação como ator, mas me reservo o direito de dizer que gostei do filme X, não gostei do filme Y, o artista A está atuando igual uma porta no filme B, e por aí vai. Ter opinião sobre absolutamente qualquer assunto que queiram é uma prerrogativa deles, um direito deles, assim como de qualquer outra pessoa. O problema não é eles terem opinião. Eu até acredito que, na maior parte das vezes, eles emitem opiniões pessoais mesmo, não fazem isso com interesse de se colocar como uma autoridade no assunto.
Não, eles estão apenas sinceramente expressando sua opinião, o que é direito deles. O problema é que a opinião deles é divulgada como uma opinião de figura de autoridade, quando eles não são nem de longe capacitados para isso. E por que jornais, revistas e outras mídias mostram a opinião de um artista como algo significativo, como uma visão de autoridade? Bem, a opinião de um artista não vale nada, mas vem de jornal, vem de revista, dá view no YouTube, principalmente se a opinião do artista bate com a opinião do seu público. Portanto, essa é a questão mais profunda do que intenção de um lado ou de outro. Veja esse vídeo, é exatamente a mesma coisa. Eu estou ressaltando uma opinião de um artista, sim, o Rick Gervais é um artista, justamente porque ela representa o que eu penso e o que eu imagino que o meu público pensa também. Mas ele não é autoridade nenhuma, ou não. Eu posso argumentar que ele não está falando sobre política ou economia. Ele está falando de algo que, sim, ele conhece bem. Está falando sobre outros artistas de Hollywood. Talvez ele seja mesmo uma autoridade nesse assunto. Mas tem uma linha tênue aí que talvez ele esteja falando besteira mesmo. Veja, o fato é que existe uma forma simples de fazer essa distinção sem recorrer à opinião minha, sua, do artista A, do artista B ou do veículo de comunicação A ou B. Podemos recorrer à nossa rede neural social, chamada economia de livre mercado. Sim, se você não entendeu ainda a obra do Hayek e de outros economistas austríacos, em última análise, o que eles dizem é que a economia de livre mercado desregulada resolve problemas melhor e mais rápido do que qualquer governo, porque ela se comporta exatamente como uma rede neural, em que cada pessoa é um participante dessa rede e manda sinais para outros neurônios dessa rede na forma de dinheiro. Nenhum governo, nenhum grupo de pessoas, por mais inteligente e bem intencionado que seja, tem tanto conhecimento quanto a totalidade da sociedade. Portanto, nenhum grupo de pessoas consegue gerir a sociedade melhor do que toda a sociedade atuando livremente no mercado. Ainda vou fazer um vídeo aqui no canal detalhando essa visão sobre o trabalho do Hayek. E é por isso que esse discurso do Rick Gervais é importante, porque ele é um marco de mudança de rumo, uma inflexão na indústria do entretenimento justamente ocasionada pela questão econômica, particularmente na indústria de filmes e entretenimento americana, tá? Particularmente em Hollywood. Veja, Rick Gervais é um comediante ácido e ofensivo. Ele é conhecido por isso. Esse discurso dele no dia 5 não foi diferente do que ele costuma mesmo fazer. Não é o primeiro discurso dele fritando artistas de Hollywood na entrega de Globo de Ouro. Veja a entrega do Globo de Ouro de 2016, de 2010, foram com ele também. E, da mesma forma, ele espinafrou todo mundo no evento. Esse papo sobre não falar de política foi só uma das espinafradas dele no show. Ele falou do Epstein, o pedófilo que se suicidou, ou que dizem que se suicidou, e brincou que muita gente ali era amiga dele, brincou com vários artistas em particular, criticou filmes, mas isso é o padrão dele, isso é o tipo de comédia que o Rick Gervais faz. Então por que esse discurso foi diferente? Bem, porque a cultura woke, ou cultura acordada americana, os famosos SJW, Social Justice Warriors, guerreiros da justiça social, vinham direcionando nos últimos anos as ações de Hollywood. Por exemplo, o Kevin Hart ia apresentar o Oscar de 2019, mas daí esse movimento woke esquerdista dos SJW desencavou piadas antigas dele, supostamente homofóbicas, fez um escarcéu disso na mídia, pressionou a Academia de Hollywood e acabaram cancelando o convite dele no ano. Como ninguém mais quis fazer isso, apresentar o Oscar, com medo de justamente desencavarem piadas antigas, né? É meio óbvio. Qualquer comediante tem piadas antigas que podem ser mal interpretadas. Na verdade, qualquer pessoa, de fato. Essa cultura do cancelamento, de destruir pessoas imputando frases antigas, é uma das principais armas desse movimento SJW. O Oscar 2019 acabou que não teve apresentador principal e foi uma das cerimônias com menos audiência de todos os tempos. Pois bem, exatamente o mesmo aconteceu com Rick Gervais, que iria apresentar o prêmio Globo de Ouro esse ano. Quando foi no final do ano passado, movimentos SJW levantaram piadas antigas dele com teor de gosto duvidoso, queriam que a academia tirasse dele a apresentação, porém, escaldados com o problema que tiveram no Oscar,
que resultou em pouco dinheiro, mantiveram o cara. Apenas prometeram para os SJW que sim, eles ainda são muito fortes lá, né? Não tinha como não dar alguma coisa para os caras. Esse seria o último ano do Rick Gervais. Ou seja, ele não vai mais apresentar o Globo de Ouro. Essa foi a mudança. O pessoal percebeu que é financeiramente inconveniente cancelar pessoas aleatoriamente por pressão dos SJW. Sim, lá eles ainda são fortes como aqui no Brasil também são fortes. Mas foi a primeira vez que uma grande empresa colocou o pé na porta. Não vamos sacrificar o cara, vou manter o contrato dele, ele vai lá apresentar a cerimônia. E, não tenha dúvida, a cerimônia do Globo de Ouro está entre os assuntos mais falados no YouTube há vários dias. Certamente tiveram uma audiência muito maior que a do Oscar, certamente isso vai resultar em retorno financeiro melhor para eles. E veja, esse não é o único sinal. Nos últimos 2 ou 3 anos tivemos vários filmes woke, ou filmes acordados. Filmes feitos, parece que exclusivamente para ressaltar pautas socialistas, feministas, igualitárias e similares. Eu nem vou falar aqui do Brasil, tá? Que aqui no Brasil a gente vive essa cultura woke desde 1500. Mas, por exemplo, lá em Hollywood teve Ghostbusters 2016, só com mulheres, teve o filme 8 Mulheres e um Segredo, uma versão totalmente feminina de 11 Homens e um Segredo. O Último Jedi jogou fora um personagem masculino, Luke Skywalker, e foi um filme que absolutamente todos os vilões eram homens e 90% dos mocinhos eram mulheres, sendo que os mocinhos que não eram mulheres não faziam nada no filme. Ou seja, ficou um filme no mínimo estranho. O filme Capitã Marvel foi outro exemplo. O fato é que, além de muito criticados, os 2 primeiros afundaram totalmente na bilheteria. Os 2 últimos até que foram bem, mas isso pode ser creditado ao fato de serem parte de uma saga maior, de uma franquia de filmes grandes. Ainda assim, os números não foram tão bons quanto os esperados e principalmente refletiram em baixa audiência nos filmes seguintes daquela saga. Existem vários outros exemplos aí de filmes e séries woke com graus variados de sucesso, mas tipicamente ruins. Hollywood é uma indústria motivada pelo lucro. São empresas privadas que vivem em um livre mercado. Lógico que artistas, diretores, escritores têm as suas opiniões políticas. Sim, tem muita política lá. Califórnia é quase um comunistão dentro dos Estados Unidos. Artistas, tipicamente, tanto lá quanto aqui, como toda a elite rica, tem tendências socialistas, mas a rede neural econômica humana mandou os impulsos adequados na situação. E Hollywood ouviu isso e está mudando. Lógico que vai ser uma mudança gradual, o ciclo de produção de um filme é de vários anos, então pode ser que muita coisa woke ainda vai aparecer porque começou lá atrás, mas já vemos mudanças. Vocês viram o trailer do novo Ghostbusters? Não sei como vai ser o filme, mas o trailer tá bem legal. Simplesmente ignoraram, pelo menos no trailer, o filme de 2016, fazendo uma continuação direta do primeiro filme. A Ascensão de Skywalker tentou corrigir os rumos do Último Jedi. A Rey teve até que treinar para virar Jedi dessa vez. Trouxe alguma coisa de Luke de volta, embora, lógico, tenha acabado ficando uma colcha de retalho devido ao filme anterior. Mas ficou bem melhor. Vários outros projetos estão saindo esse ano com a proposta correta. Ninguém quer ver política no cinema, queremos ir para nos divertir. Se eu vou pagar aquele ingresso absurdamente caro, eu quero ver um filme de qualidade, cujo foco seja contar a história de uma forma bacana, não promover política a todo custo. Lógico, isso é só uma inferência nesse ponto, posso estar completamente enganado, pode ser que venha uma onda monstruosa de cancelamentos de pessoas e de filmes woke aí pela frente, mas eu acho que Hollywood entendeu o ponto e vai buscar atender ao que os clientes querem. Veja, não duvido que ainda se criem alguns filmes woke para atender a demanda woke dos SJW. O bacana da economia é isso, podem haver mais de um mercado, mas o número de pessoas que se importa de fato com piadas feitas há 10 anos atrás, ou piadas de qualquer tipo, é um número de pessoas muito pequeno. Não justifica cancelar pessoas por isso. Filmes podem ter personagens femininas fortes e marcantes, lógico, mas não precisam sacrificar toda a trama para isso. Quer personagem feminina mais forte que a Ripley dos Aliens? Uma das melhores franquias de filme que eu vi em todos os tempos, e a gente está falando de década de 80. Essa é a beleza do mercado, ele não é infalível, ele vai errar de tempos em tempos, mas ele se corrige,
porque os estímulos estão no lugar certo. Se não fizer o que o cliente quer, não vai ter dinheiro, vai à falência. E é por isso também que o governo é tão perigoso, porque ao contrário do mercado, que erra, mas se corrige rapidamente, o governo tende a ser muito lento para corrigir seus erros. Bulbasauro aprovou cota de filme nacional nos cinemas aqui em Banânia. Sabe quando que essa lei agora vai ser cancelada? Nunca. Leis idiotas, uma vez aprovadas, dificilmente são canceladas. Quando o governo embarca em aventuras sem sentido, como o governo Lula, a montanha de erros que foi cometida naqueles 4 anos vai levar décadas e décadas para ser corrigida, porque os incentivos estão errados. Para a máquina pública, o incentivo é sempre para crescer o governo, para controlar mais, para fazer mais leis, para roubar mais os contribuintes. Liberdade de expressão tem que ser absoluta. Ninguém fica ofendido a menos que queira se ofender. Parabéns ao Rick Gervais pelo excelente discurso e parabéns aos premiados no Globo de Ouro. Melhor filme, drama, foi 1917, que eu ainda não vi, parece ser sobre a Primeira Guerra Mundial, certamente vou dar uma chance. Filme musical ou comédia, que não é musical e nem tem tanta comédia assim, mas é um ótimo filme, Era Uma Vez em Hollywood, que aliás eu vi recentemente, é muito bom, recomendo mesmo. Principalmente para quem conhece a história trágica da Sharon Tate. Isso não é um spoiler. Quem acha que Hollywood é uma loucura hoje não conheceu a Hollywood dos anos 70, com os hippies. Melhor atriz foi Renée Zellweger, em Jude Muito Além do Arco-Íris. Não conheço esse filme, mas vou até procurar para ver como é. E melhor ator merecidíssimo, Joaquim Fênix, por Coringa. Acho que foi a premiação mais merecida de todas. Quem ainda não viu Coringa, não deixe de ver, é ótimo. Eles premiam também ator e atriz de filmes comédia. Daí ganhou o Taron Egerton por Rocketman, que é a história do Elton John. Muito bom o filme também. Achei melhor até que o filme do Freddie Mercury. Embora eu também tenha gostado do filme do Freddie Mercury, tá? Melhor atriz de comédia, Awkwafina, espero que eu tenha pronunciado isso correto, pelo filme The Farewell. Outro que eu não conheço, vou ter que dar uma chance. Melhor música ficou para o próprio Elton John, que ele fez uma música para o próprio filme dele sobre ele mesmo. Muito bom. Melhor ator coadjuvante em séries de TV ficou para Stellan Skarsgård. O general do Chernobyl, lembra aquele que morre de câncer no final? Aliás, Chernobyl também ganhou o prêmio de melhor série do ano. Chernobyl e o filme Coringa foram certamente as melhores coisas que aconteceram no ano passado. Bem, a lista de premiados é enorme, procurem aí na internet, sempre tem ótimas dicas de filmes e séries. Mas o mais importante foi mesmo o discurso que marcou esse ponto de inflexão. Que venham melhores filmes nos próximos anos para justificar eu gastar o meu dinheirinho suado com eles. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos no Facebook, Twitter, WhatsApp. Isso ajuda muito o canal a ganhar mais alcance, porque traz gente de outras áreas da internet. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lembre-se, o site Visão Libertária está com um monte de funcionalidades novas. Agora dá para ver até o funil de produção com os artigos em cada etapa. Tá bem legal. Se quiser ajudar o canal a produzir vídeos e ganhar alguns satoshis com isso, veja lá no site visãolibertaria.com. Até a próxima!